Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo ao Antagônicos. O objetivo do canal, né, para começo de conversa, eu vou especificar detalhadamente num vídeo próprio para, para a apresentação do próprio canal, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não tenho logo, não tenho nada, não tenho nenhum inscrito. É literalmente o começo do princípio do... É literalmente o gênesis do canal. No caso, mas explicando brevemente, né, o objetivo do canal é reagir a vídeos, a comentários, e eu acredito que vamos reagir a muitos comentários, né, e principalmente comentários simplistas, né, sobre a realidade, né, sobre, sobre alguns pontos sobre assuntos que circulam muito na internet que acaba né, por atingir um grande número de pessoas num índice de informação muito rápido, né? Então a internet está aí para hoje para interligar essas informações de forma muito rápida, né? Então acho que é importante reagir a comentários, né? E o objetivo de reagir a vídeos é justamente atiçar e legitimar essas pessoas, né? No caso, o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, né, é que ambos possuem suas ideias, suas ideologias, suas verdades, né, e defendem com unhas e dentes, né, tanto do lado de história, tanto do lado econômico, né, tanto do lado humano, tanto do lado moral, né, em todos os aspectos, né, mas infelizmente, né, é uma coisa que não tem como a pessoa cravar que é 100% uma verdade ou não, principalmente se esse indivíduo for uma pessoa leiga como eu, né? For uma pessoa que, sei lá, não tem tempo de estudar ou não tem tempo de se aprofundar especificadamente, seja porque está trabalhando demais ou porque não tem, não tem muito esse interesse, mas tem curiosidade, né? E mais ainda, gosta de ver, né, as pessoas se confrontarem diretamente, né? E assim, vou explicar bem mais no vídeo de abertura, né, no canal de abertura. Eu aconselho que, se você chegou até essa parte, né, eu já tiver lançado esse vídeo de abertura, você assista primeiro ele, né, e depois vem aqui e assista esse vídeo, viu? Esse vídeo eu vou reagir ao canal Metal Comics, né? É um canal de pouco menos de 2.000 inscritos nesse exato momento, mas tem grandes prospectos de crescimento, principalmente porque esse rapaz ele é muito promissor, né? Eu sinto que ele é muito promissor, ele tem um talento vocal muito bom, tem argumentos muito bons, usam fontes muito boas também, né? E tem pontos que vale a pena destacar, né? E quem sabe pode até ajudar a refutar certos comentários, certos argumentos, principalmente vindo do lado comunista, né? E vai ter vídeo também reagindo a comunistas, né? E outra vez, todos com o objetivo de questionar, né? Não julgar e nem xingar ninguém, é justamente questionar, abrir questionamentos e abrir literalmente interrogações que possam vir a ser explicadas, né? E é isso aí, vamos reagir a esse vídeo primeiro, né? E vamos lá. Gravando, gravando. Beleza. Então, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto que talvez incomode muitos aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre a questão da pobreza, certo? Da miséria do homem. Principalmente no Brasil, porque é a realidade que nós estamos inseridos, né? Vocês estão muito acostumados aqui a ver, e talvez muitos de vocês também sejam, né? Um estudante de ciências econômicas que mora num condomínio relativamente confortável, né? Eu sou de classe média, não tenho nenhuma grande regalia, mas eu não passo nenhuma necessidade. Eu moro num bom condomínio, com gente que tem muito mais dinheiro do que eu, assim como eu já estudei com gente que tem muito mais dinheiro do que eu, mas eu tenho uma condição de vida muito boa, certo? Eu não posso reclamar. É claro que a inflação está afetando o país inteiro. É um ponto que vale destacar, né? É que ele especificou meio que generalizou um grupo de pessoas, né, que acompanha ele, né, e que pode ser, obviamente, uma verdade, né, a maioria tem uma condição financeira melhor, né, e tal, e a questão, né, e o ponto justamente que a gente tem que fazer é que esses vídeos, né, alcancem não só esses grupos, né, mas mais ainda as pessoas que moram
justamente em lugares mais pobres, né? Moram nas periferias, etc, né? Que, no caso, assim, que o objetivo do canal, que eu acho que já deve ter mudado, já que esse vídeo é um pouco mais antigo, mas que alcance aí bastante pessoas, né? Porque é muito interessante, eu quero que ele cresça bastante para que mais pessoas possam conhecê-lo, né? Principalmente a população mais pobre. Mas vamos falar de uma coisa que geralmente nos fala muito quando a gente fala aqui de teoria econômica, etc. Né? A gente está acostumado a falar de eficiência de mercado, como a ação do Estado geralmente piora a situação de todo mundo, né, tentando melhorar de alguns, né, e não resolve o problema. Mas esse é um ponto interessante, né? Também um questionamento, né? É que realmente do lado da esquerda, né? Principalmente da esquerda radical e da esquerda comunista, é que eles definem um Estado, né? Diferente do liberal, normalmente dos liberais. Não sei se é o caso dele, acho que ele é libertário, né? Mas normalmente os liberais costumam, principalmente os liberais mais leigos, esses muitos econocoutes, né? Costumam definir o Estado como uma entidade superior, né? Uma entidade acima das classes, né? E que é necessariamente mal, né? E que ele precisa ser eliminado, independente de que seja, o Estado é mal e ponto, né? E o questionamento que a esquerda faz e o argumento que eles utilizam é que o Estado, quando eu falo esquerda, eu falo a esquerda radical, né? Os socialistas, os comunistas, que no caso usam como argumento principal, né, de que o Estado não é uma entidade superior, muito pelo contrário, ele é um resultado de uma estrutura, né, de antagonismos de classe, né? Ou seja, existe a classe trabalhadora, existem os detentores dos meios de produção, que são a burguesia, né, que é a burguesia, e o Estado serve como o Estado é resultado desse confronto, desse antagonismo de classe, né? E que atualmente o Estado ele está presente na sociedade para atender os interesses burgueses, né? Então, quando a gente vê aí no Brasil, né, principalmente aqui no Brasil, né, os ricos tendo prioridades, as pessoas que têm mais dinheiro têm mais condições de ganhar juridicamente falando, tem privilégios que as pessoas pobres não têm, né? Então, começando bem lá de baixo mesmo, da periferia, né? Uma pessoa negra que mora numa comunidade, né? Junto com e do outro lado uma pessoa branca, né? Privilegiada, ou nem precisa ser privilegiado, só o fato de ser branco, né? Se forem abordados pelo Estado, né, que no caso seria a polícia, né, ambos vão ter tratamentos diferentes. Isso é inegável. Ambos vão ter tratamentos diferentes, né? Então, meio que tem um interesse de classes aí, né? A burguesia, em questão de, de poder, né? De dinheiro, de poder de barganha, né? Eles tendem a, a, a não eliminar, né? A classe trabalhadora em todo o seu... Em todo o seu vamos lá, corrigindo, no caso, a burguesia, né, tem como papel fundamental, né, manter os seus próprios interesses, né, manter os interesses dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, etc. Né, e quando a gente vê esses interesses burgueses à flor da pele, né, acaba que, por si só, os interesses da classe trabalhadora, que é a maioria, acabam não sendo atendidos. Né. Então, vai desde superávit, super lucros, né, com diminuição na qualidade do trabalho, com diminuição do salário, né, em relação à inflação, etc., justamente para atender esses interesses burgueses, né, na questão de falando de economia bem básica mesmo, porque eu entendo bem pouco sobre, né. Então é um questionamento que vale a pena colocar em pauta, né. O liberal ele tende a tratar o Estado como uma entidade superior, que necessariamente mal,
os comunistas, os socialistas, eles tendem a tratar o Estado como resultado, né, desse confronto, desse antagonismo de classe, e que necessariamente é um dono, né, desse Estado, né, e como objetivo do comunismo é assumir os meios de produção da classe trabalhadora, blá, blá, e etc. Né? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo reagindo ao Gustavo. Como o que o mercado resolveria, por exemplo, a situação de um cara que mora na favela? Aí você fala, temos o favelado investidor, por exemplo. Né? A gente fala que, pô, talvez a educação financeira poderia ajudar o cara a sair da miséria. Mas aí você vê um moleque que não tem pai, que sustenta a casa, tem 7 irmãos e uma mãe para sustentar, que ele tá preocupado com o que ele vai comer no dia seguinte. E aí, como que você vai falar de educação financeira para esse cara? Não vai, né? Aí você fala, tá, aí o Estado vai lá e dá. Esse é um ponto bem interessante, né? E infelizmente, muitos econocoaches, né, que aí já não, eu não sei se nem é digno de colocar eles como economistas ou liberais, de fato, né? Mas costumam vender essa ideia livremente, descaradamente na internet, né? De forma generalizada, sem filtro, sem nada, com esse intuito de querer vender a ideia de que qualquer um pode ficar rico, que qualquer um pode sair da miséria, não importa onde você está, não importa quem você é, né? Isso não é verdade, como o próprio Pedro falou, né? Existem as exceções, né? Mas a grande maioria esmagadora passa por dificuldades, principalmente as pessoas da periferia, principalmente as pessoas que moram, que passam necessidade, né? Ou que não tem sequer noção do que é educação financeira porque está pensando no dinheiro que vai ter para poder comer amanhã. Então, no dinheiro que vai ter para comprar comida para comer amanhã, né? Então, é algo que principalmente Zé colocou, tipo Breno Perrucho, Thiago Negro, etc., tentam vender, né? Dá uma assistência social para o cara, ou faz um programa de redistribuição de renda, né? Então, por um lado, quanto mais você redistribuir essa renda, mais ele vai empobrecer a sociedade como um todo, porque vai diminuir a produção das coisas, porque vai reduzir o incentivo de produtividade, o rico vai sair do país, vai tirar capital. Isso é um ponto bem interessante, né? E que vale a pena a gente pensar direitinho, né? E até mesmo questionar, né? Primeiro, se necessariamente ajudas sociais, benefícios sociais que o governo fornece e com qual intenção o governo fornece, né? O Estado fornece assistência social para a pessoa não morrer de fome, ou o Estado fornece assistência social para a pessoa, sei lá, viver de renda do Estado, não precisar trabalhar, não precisar fazer nada. Porque, né, hoje, nesse exato momento, temos um auxílio de R$ 600, né, e convenhamos, não é garantia de sustento algum de uma família, né, que vai querer, tipo, por exemplo, viver de renda ganhando auxílio, né. Então, necessariamente a pessoa tem que trabalhar, de qualquer forma tem que trabalhar, tem que produzir, né, e e aí já surge um outro questionamento que principalmente os comunistas gostam muito de usar, né? E aí eu digo até que é um argumento bem simples, né? De achar que o liberal, né, quer menciona, né, acabar com benefícios sociais, etc., justamente porque eles acham que não precisa, né? Que a pessoa vai ficar acomodada, que não vai querer que não vai querer trabalhar mais, né? Só que convenhamos, R$ 600 não é garantia nenhum para se sustentar por muito tempo, né? E muito menos, pô, se um salário mínimo já é pouco, imagine meio, né? Vai diminuir a capacidade produtiva, vai diminuir a quantidade de bens e serviços, blá blá blá. Outro ponto que vale lembrar, né, que ele falou, né, sobre os ricos saírem do país, etc., né? Isso causa assim uma evasão fiscal, né? E um dos argumentos principais dos comunistas, né, é que os donos de fábricas, os grandes empresários, eles não vão levar as fábricas, não vão levar
Tem até um youtuber, né, o Gustavo, que gosta de falar que ele não vai com um imã lá tirar a fábrica só levar para outro país, né? Ele leva o capital e deixa as fábricas, né? E as pessoas podem assumir esses meios de produção. Não explica exatamente como é, né? Mas provavelmente, de acordo com ele, é justamente pela politização, né? As pessoas se conscientizarem, né? Saberem que é possível, né? E aí tomar o controle das fábricas, porque, né, de acordo também com os próprios esquerdistas, não tem ninguém melhor para gerir as fábricas, né, do que aqueles que estão lá trabalhando todos os dias. Isso, né, pensando em uma escala um pouco maior. Agora, em escala um pouco menor, você simplesmente vai dar uma esmola pro cara, e aí, conforme a inflação vai correndo, o poder de compra, você precisa progressivamente dar um valor monetário maior para esse cara, e você também não vai resolver o problema desse cara. É por isso que, né, só dar auxílio, como por exemplo o ex-presidente da República fez, né? Só dar dinheiro, né, não resolve o problema da pobreza, né? É preciso gerar também, gerar riquezas, né? Como o liberal clássico costuma falar, né? É preciso gerar riquezas, né? É importante sim manter programas sociais, principalmente para tirar da pessoa da miséria, né, da pobreza extrema, né? Mas mais ainda incluir elas na sociedade, né? Até para justamente não precisar ficar recebendo, como o rapaz falou, esmola para sempre. Né? Como que o mercado resolveria esse problema? Se o cara não tem nenhuma oportunidade de ingressar no mercado. É difícil, né? E é um problema complexo. Porque como que chegou nessa situação? Ah, foi o capitalismo malvadão que expropriou essa galera? Foi o desenvolvimentismo que criou oligopólios baseados em investimento público estratégico e reduziu as oportunidades de emprego desse cara? São as instituições, o aparelhamento de interesse das instituições públicas? Claro, não vou negar que essas questões institucionais, né, e o desenvolvimento do Brasil também não realmente tiveram efeito, né, na formação e no empobrecimento dessas comunidades, né? Mas, dado que o problema existe, o que a gente pode fazer em relação a Um ponto que vale mencionar, né, que ele questionou, né, e eu também respondo como forma de questionamento, né, é justamente qual a intenção do Estado em fazer isso, né? Por que, que o Estado, né, os grandes burgueses, os grandes latifundiários, né, que venderiam muito mais para a gente, venderiam muito mais para as pessoas pobres, se as pessoas pobres tivessem, né, tivessem acesso à mercadoria, né? Literalmente acesso à mercadoria para eles poderem vender mais e tal, né? E aí o questionamento é o seguinte, né? É que o Estado burguês não tem único interesse, não tem único exclusivo interesse monetário, né? Então existe esse, eu diria, um temor, mas uma certa precaução para que as pessoas, né, as mais pobres, não se acendam tanto, né, não tenham tanto conhecimento, não tenham tanto dinheiro ou tanta oportunidade de que façam gerar conhecimento para numa possível politização, num possível conhecimento sobre o Estado, sobre a sociedade que vivem, essas sociedades, as pessoas mais pobres, acabarem se emancipando, né? Digamos assim. Eu acho que vocês sabem onde eu quero chegar, né? Aí a gente já entraria já quase num conceito já de revolução, né? Uma população mais inteligente, uma população mais esperta, uma população mais politizada, com mais conhecimento. Eu acho que não é o interesse do grande burguês. O interesse do grande burguês é que essas pessoas trabalhem para eles poderem viver de renda. isso? Quando eu falo a gente, eu não falo o governo federal, mas o que nós, pessoas, nós estudantes de ciências econômicas, eu, o Pedro, você que está me assistindo agora, o que a gente pode fazer em relação a isso? O problema existe, a gente não pode simplesmente ignorar que o problema existe, não olhar para essas pessoas, não olhar para o fato de que tem um condomínio de luxo e do lado tem uma favela, em bairros aqui em São Paulo.
certo? É... E assim, é muito difícil pensar numa solução para esse problema pensando simplesmente nos termos da dicotomia de Estado-mercado. Não teria uma outra alternativa, além das instituições públicas, como por exemplo a Elinor Ostrom fala, né, do framework aqui de análise institucional, para falar de governança policêntrica de sistemas econômicos complexos, falar que a gente tem que lidar com a complexidade, ao invés de simplesmente ignorar que ela existe, né? Então, assim, esses problemas existem. Tem um cara que, assim, você está falando de liberalismo econômico, você, garoto de classe média que mora em condomínio, que nunca te faltou nada, falar para um cara que não sabe nem o que vai comer no dia seguinte, não sabe nem se vai comer no dia seguinte, você vai falar de liberdade econômica para ele? Não que ele não tenha certo grau de liberdade econômica, mas é a oportunidade. A gente tem que dar oportunidade para esses caras, né? Agora, se você, branquelo, de condomínio que vai entrar numa comunidade e vai querer criar sua própria instituição do nada lá, dificilmente você vai ser bem aceito. Mas o que você pode fazer? Você pode financiar a ação social. Você pode fazer a sua parte não só financiando, com dinheiro. Né? Você pega o irmão X lá, que tem a... Caramba, esqueci o nome da instituição que eles têm lá. Deixa eu ver aqui se eu acho. É Casa do Evangelho André Luiz, se não me engano. Casas André Luiz, não é Casa do Evangelho. Casa do Evangelho é a Irmã Marli, que também tem ação social, que é espírita. Né? A Igreja Católica mesmo, né, apesar de todas as críticas que ela sofre, é quem mais assim pratica ação social com os menos favorecidos. Né? Mas vamos lá. Casas André Luiz, quer ver? No caso, um adentro sobre essas questões de ajuda social, né, baseado, no caso, partindo da gente, né, pessoa física, né, é algo interessante, algo que deve ser bem aceito, principalmente numa economia de livre mercado como ele está elaborando, né? Não sei se ele está idealizando ou se está baseando já num país, numa coisa que já existe, né? Mas é interessante questionar desde o princípio, né? Tipo, do porquê chegou a esse ponto, né? E se havendo, né, essa necessidade, no caso, essa dificuldade de pessoas que não têm como se ascender, não tem como crescer, se não seria melhor, não seria mais justo pensar num outro modelo econômico que nem precisa ser o socialismo, não precisa ser comunismo, não precisa ser livre mercado, mas se é possível existir ou refletir, né, sobre uma possibilidade de todo mundo viver humanamente, né, ter condições dignas, de que não tenham pessoas passando dificuldade, né. André Luiz. Doação. Você já acha direto no Google, né? Cara, Casas André Luiz, eu já fui lá. Numa casa André Luiz lá no... Deixa eu ver. Tem uma em Guarulhos, São Paulo. Mas enfim, que eles fazem ação social, que dão aulas de informática, ensino básico para crianças assim que tem de assim filho de usuário de droga, dependente químico, que não tem uma perspectiva para o futuro. O que eles pedem para você? Assim, doar alimento não perecível, para doar até mesmo um pouco do seu tempo, para de repente ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Chegar aí, se você tem conhecimento em informática, tem um monte de computador antigo, mas você pode ensinar programação para quem tem uma idade um pouco mais avançada, certo? E também, martelando também o último ponto que eu destaquei, né? E ouvindo ele falando isso, né? Eu fico pensando se seria realmente um sistema bom. Será que é um sistema assim bom a pessoa ter que viver de caridade, né? Porque não conseguiu ascender na vida, porque não porque ela escolheu isso, mas sim porque não teve oportunidade, né? Eu acho que a gente deve pensar na pele dessa pessoa, desse indivíduo, né? No caso da pessoa que não teve essas oportunidades e se ela estaria feliz nesse sistema
ou se ela simplesmente deveria, digamos, aceitar a complexidade do mundo, né? Aceitar o mundo do jeito que ele é, ou se existiria uma outra opção, né? E quando eu digo nem o fato dessas pessoas se acenderem para poder sobreviverem, para poder se sobressaírem, até porque quando a gente fala de ascender, de se superarem, né, a gente já estaria saindo um pouco da lógica do, digamos, do... Vamos lá, a pessoa estaria, tipo, saindo, né, de uma classe social de extrema pobreza para pobreza, né? A pessoa não vai ter o mesmo grau de competição de uma pessoa que já está há muito tempo no mercado, nesse livre mercado inserido, ganhando dinheiro, né, e crescendo, né? Então, só esse spread, esse tempo, né, da pessoa que está na extrema pobreza, receber doação, receber é, esse tempo, né, que ele falou, né, receber educação, né, mesmo que educação básica, receber cursos de informática, receber dicas de empreendedorismo e tal. Só esse tempo de ascensão para alguém que já está inserido no livre mercado e já tá, digamos assim, com uma vida feita, né? É algo que vai levar muito tempo e talvez quando essa pessoa chegar a sair da pobreza extrema, né? Ela vai continuar sendo pobre e vai continuar, digamos, caindo na pobreza extrema, relativamente falando, né? Comparativamente falando com quem já está muito tempo em ascensão do mercado, né? Então eu fico questionando assim, será que seria o livre mercado seria ideal, né? Seria e mais seria justo e mais se seria digno, né, para uma pessoa viver, né? Eu fico me perguntando isso. Teve mesmo um caso, né, de um programador que deu aulas de informática para essas crianças, mas o que você efetivamente pode fazer em relação a isso? Fora que educação é um negócio que gera muito dinheiro, né? Trilhões de reais, né? Aqui no Brasil, né? E eu fico questionando se será que uma instituição privada ou várias instituições privadas ou mais, né? ONGs específicas teriam todo esse dinheiro para cuidar de uma educação básica, levando em consideração que a educação brasileira já é bem básica, né? E ainda tem todo esse investimento. Se não me engano, me falha a memória, posso estar até errado, e me perdoe se eu errar, eu estou falando como um leigo mesmo, baseado na realidade que eu vivo, né? Se não me engano, o Brasil é um dos maiores dos países que mais investem em educação, né? Então, fico pensando assim, será que a iniciativa privada teria tanto dinheiro para isso, né? Certo? Porque é muito fácil a gente simplesmente falar que o governo não resolve, não sei o quê, mas como que a gente vai fazer para essas crianças terem oportunidade? É claro que é um problema complexo, né? Eu inclusive recomendo que vocês estudem o trabalho da Elinor Ostrom, até mesmo para alguns de nós, assim, até mesmo propor uma análise institucional e proposta de solução não baseada em mercado e nem em Estado, aqui ó, como já diz o próprio paper dela, né? Beyond Markets and States, né? Polycentric Governance of Complex Economic Systems, né? Além de mercados e estados, governança policêntrica de sistemas econômicos complexos. A pobreza principalmente no Brasil, ela é um problema complexo. E você precisa de uma solução igualmente complexa, mas você precisa entender o problema. Você não pode estar alienado ao problema, certo? Conversar com o teu amigo, inclusive eu tenho meu amigo Zé Guilherme, estou conversando com ele, não vai ser a última vez que eu vou falar desse problema, certo? Mas eu estou levantando a questão. Eu estou levantando a questão para vocês refletirem sobre a questão. A gente pode até falar que a desigualdade, ela né, eu já expliquei isso em outros vídeos, que ela é natural da heterogeneidade das pessoas, da sociedade, das preferências, das produtividades. Isso, realmente, existe uma desigualdade natural. Mas existe uma intensificação artificial da desigualdade, principalmente no Brasil, que é formada principalmente pela formação econômica do Brasil ser uma formação econômica baseada em seleção de campeões nacionais. Isso é um ponto que eu concordo bastante com ele, né? Porque, inclusive, falando como liberal, né?
os liberais tendem o costume de associar a desigualdade única e literalmente como não ser um problema, porque a desigualdade ela é natural e ponto. E ponto. E aí eles levam considerações, né? Começam a fazer analogias do tipo irmãos gêmeos, né? Filhos dos mesmos pais, né? E que têm gostos diferentes e ideias diferentes e planos diferentes. Só que é óbvio que a gente fala sobre que a desigualdade física, né, a desigualdade genética, ela é clara. Só que a questão é a desigualdade social, né? E que ele falou, né? Principalmente se é uma questão, se essa desigualdade ela é imposta, né, pelo Estado, e que a gente está falando principalmente, né? Principalmente sobre a desigualdade não só financeira, mas de oportunidades, né? Gente, não sei se tem algum liberal escutando, né? Mas uma coisa é você comparar o cabelo ser diferente de outra pessoa e achar que isso é desigualdade. Sim, isso é uma diferença. Mas desigualdade que normalmente os comunistas costumam falar, né? É a desigualdade material, né? A desigualdade de oportunidades. Uma pessoa negra não tem a mesma oportunidade nem aqui nem em lugar nenhum em comparação com uma pessoa branca, né? Uma pessoa que mora na periferia não tem a mesma igualdade de oportunidade de uma pessoa que mora nos grandes centros. Uma pessoa que é pobre, que vive na miséria, não tem a mesma oportunidade de alguém que tem comida na mesa todos os dias, né? Então, é dessa desigualdade que a gente está falando, né? A desigualdade social ela existe, ela é sim um problema, né? E aí a gente vamos esperar ver o que o rapaz vai falar sobre. Mas, dado que o problema existe, o que nós podemos fazer, apesar de todo o aparelhamento institucional das instituições públicas, o que nós, com as instituições privadas, mesmo que sem fins lucrativos, podemos fazer para essas pessoas? Não adianta você simplesmente dar esmola para instituições de caridade, mas o que você pode fazer efetivamente de chegar lá e doar um pouco do seu tempo? Doar recursos não monetários mesmo, doar alimento para essa galera, certo? Que não sabe nem o que vai comer no dia seguinte, que é filho de usuário de droga. Qual a perspectiva de futuro para uma criança dessa, cara? Entende? Não é um apelo, é apelo emocional. Ó, você está partindo do pressuposto que nós temos os randianos, não existe ser humano mais pau no cu, desculpa aí, Miguel, do que randiano. Falar, você parte do pressuposto que a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Mas partindo do pressuposto que você é um economista e você quer melhorar a vida do máximo de pessoas que você pode, e você sabe quais são que os mecanismos do governo são contraproducentes, ok. Mas o problema ainda está lá, o problema ainda existe. Né? E você quer melhorar a vida dessas pessoas, então, né, partindo do pressuposto que você já tem essa vontade, esse ímpeto de ajudar o próximo, então vamos lá e vamos analisar o que a gente pode fazer, vamos olhar o problema. Não dá para simplesmente tacar o olho e falar, ó lá, ó, a favela não sei o que, bababá, não vou olhar, não existe, bababá. Vou voltar pro meu condomínio, entende? Isso é uma tática que muitos liberais costumam utilizar, né? Eles tentam diminuir o problema, né? Ou até mesmo fingir que eles não existem, né? Então, tem muitos econocoaches, e quando eu falo econocoaches, essas pessoas que trabalham no sistema, no mercado financeiro, vendem cursos sobre, e aí se atrevem a falar de economia, de coisas complexas, como o próprio rapaz falou, né? E acabam falando besteiras como do tipo que tudo na vida é uma questão de escolha, que tudo depende de você e que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida e que você pode mudar isso, né? Então olhar para uma pessoa que está em situação de rua e dizer que ela é responsável por aquilo que aconteceu com ela, né? Sem analisar o contexto, né? Olhar para uma pessoa que mora na periferia e dizer que ela sei lá, escolheu estar ali, né? Porque elas podem simplesmente morar em outro lugar, né? Como eu já ouvi, inclusive, o Thiago Negro falando algo bem parecido, ou como o liberal Breno Perrucho costuma falar, que inclusive eu já ouvi ele falando sobre as pessoas que estarem insatisfeitas com o seu emprego, é só pedir para sair, né? É só sair, ué, né?
Então acaba que mostra um completo desconhecimento sobre a realidade, né? E que acaba por si só até causando uma certa revolta, né? E querendo ou não, acaba dando muito mais argumentos para os comunistas refutarem, né? Porque é basicamente isso os vídeos que eles costumam fazer, né? Refutando esses tipos de econocoats, né? E, como eu falei, né? O princípio é justamente acender essas pessoas, esses indivíduos, para que os comunistas tentem refutar essas pessoas que são mais capazes, né? E tentar meio que derrubar dois coelhos numa cajadada só, tanto dos comunistas para os liberais, libertários, quanto dos libertários para os comunistas. O problema tá lá. E ele vai continuar lá. E se você não der nenhuma proposta de solução, como que você vai ser levado a sério? Principalmente pela comunidade mais pobre. Falando de liberdade econômica. Liberdade econômica é importante. E liberdade não é poder, de fato. O cara realmente, o fato dele não ter recursos, ele não tem a capacidade de atingir os fins dele tão bem quanto um cara rico, né? E, infelizmente é uma das coisas que os econocoats aí eles costumam fazer bastante, né? São pessoas ricas, né? E que tentam vender a ideia de que qualquer um pode chegar nesse lugar que eles estão, né? Basta querer ou então comprar meu curso de R$ 1.000 divididos em 12 vezes. Mas, e aí? A gente vai deixar a população assim? Pra vocês terem uma noção, o que tem de playboy que curte ouvir, né? Racionais MC que curte ouvir hip hop. O hip hop chegou no mainstream, chegou nas cabeças, chegou nas pessoas com mais endinheiradas, né? Já faz uns bons anos. Mas você acha legalzinho a música do Mano Brown? Mas o que ela realmente quer dizer? E a realidade que ele fala? É muito fácil, né? Tem inclusive um vídeo, se não me engano, feito pelo Spotlinks, onde um músico, né, dizia como um argumento principal, né, como pauta, dizendo que funk é uma mude em minha opinião, né? Então chegou várias pessoas falando, né, exercendo sua opinião, e um deles, né, supostamente convenceu ele de que o funk não é uma e que o argumento dele era classista, né? Tinha um índice de superioridade, para não dizer neonaz, né? E que ele estava deixando de considerar que as músicas, né, principalmente as vindas das periferias, contam exatamente sobre a vida real deles, a convivência deles, né? E música é cultura. E cultura é tudo, né? A música, ela retrata a cultura de cada lugar, de cada população, né? E uma pessoa dizer que o funk é uma, ou que o rap é uma, ou sei lá, que o rock também, ou o sertanejo também, ou sei lá, qualquer estilo musical, gente, todos têm uma verdade lá dentro, todo mundo que canta essas músicas tem uma cultura que vem, né, dentro delas e que conta uma verdade sobre o país. Não é à toa que o Brasil, em comparação com, sei lá, Estados Unidos, falando dos Estados Unidos, né, em comparação com esse país, o Brasil tem muito estilo musical, muito mesmo, né? A cultura americana que é muito baseada no rap, no hip hop, no rock, né? Tem algumas músicas principalmente voltadas ao pop, né? Aqui no Brasil tem tudo quanto é estilo musical, desde estilos variados de forró, estilos variados de frevo, de pagode, de sertanejo, de samba, uma cultura gigantesca de músicas, né? Uma variedade gigantesca de músicas que retratam cada uma cultura, né? Então, um vídeo que vale a pena assistir, né? Se vocês tiverem um tempo, né? E se o rapaz quiser reagir, o rapaz, o nome dele é Pedro, né? Se não me engano, quiser reagir, é um ótimo vídeo até para dar um impulsionamento no canal, começar também fazer esses questionamentos, essas pautas culturais é bem interessante. Playboy de esquerda querer resolver os problemas da humanidade com uma terceirização moral de passar para o Estado a responsabilidade de destruir as mazelas sociais, atribuir ao Estado a capacidade de resolver tudo.
Assim como Aí no caso, não sei se ele já está baseando no pressuposto do argumento liberal, né, de que o Estado é uma entidade única e exclusivamente má, né, e é uma entidade superior, ou se ele tem uma opinião concreta, uma opinião própria sobre o que é o Estado. Gostaria inclusive de ouvi-lo explicar exatamente o que é o Estado, né? E ou se ele está desconsiderando o fato, né, fato do ponto de vista comunista, se o Estado que o Estado é controlado por um grupo de pessoas com interesses próprios, né, e que com interesses próprios, no caso, em atender uma pequena parcela da população, que é a burguesia, né? E que um Estado onde os interesses da população fossem prioridades, sim, seria um Estado mais eficiente, né? E, e algo que os comunistas falam, né? De que a população assumindo o Estado, né, o controle dos meios de produção, principalmente o Estado em si, né, ditaria as regras baseadas nos seus próprios interesses, né? E quando eu digo um representante do Estado, não é qualquer trabalhador, né? E sim um trabalhador também, um economista, uma pessoa formada, uma pessoa capacitada, né? Inclusive, falando sobre a China, né? Por exemplo, lá existe o Partido Comunista e grandes caso grande parte do Partido Comunista é composto por trabalhadores, né? Então os interesses dos trabalhadores são postos como prioridades, né? Em Cuba, por exemplo, por mais das dificuldades que Cuba tem, etc., as assembleias, né, os comitês, né, todos são compostos por trabalhadores, todos para fazerem ações pelo bem comum, né, pelo bem de todos, né. Eu acho que depende da opinião dele, vai depender muito da opinião dele sobre o que é o Estado, né, ou do fato dele, que provavelmente ele deve concordar que seja um fato que ele falar, né, sobre o que é o Estado, né, e se ele é necessariamente mal, né, e é isso aí, vamos ver o que ele vai dizer em diante. Como sim, alguns liberais também atribuem ao mercado a capacidade de automaticamente resolver esses problemas. Mas soluções privadas não necessariamente são soluções mercadológicas. E não necessariamente são soluções baseadas em lucratividade. As próprias ONGs, né, e organizações que dependem de doações, elas são instituições privadas, que não seguem a lógica da lucratividade do mercado. Eu não sei se valeria a pena depender 100% dessas ONGs, né? Visto que os grandes empresários, né? E não sei se nessa lógica do livre mercado existiria, né, esses grandes empresários, mas somente os grandes empresários querem atrás do lucro mesmo, né? E, bom, enfim, ainda estou um pouco em dúvida sobre esse negócio das ONGs, né? Das ONGs, será que as ONGs são capazes, né, de ajudar essas pessoas, né? E o fato da ONG ser uma iniciativa privada, né, em comparação com uma empresa gigante, né, que está interessada em lucrar, não sei se é uma comparação justa, mas enfim, seria nesse exemplo de livre mercado seria bom se nem precisasse existir as ONGs, né, as próprias, os próprios, os próprios empresários fizessem isso de bom grado, né, mas se eles não fazem, então provavelmente eles devem ter um interesse em particular, né? Que seja necessário que uma ONG seja criada, né? Bom, enfim. E que precisam de ajuda, precisam de recursos. A própria igreja, a igreja não paga imposto, beleza, né? Como libertário até diria que ninguém deveria, né? Mas, enfim, o que a igreja faz em relação aos pobres? O que cada igreja faz? Aí você fala, Isso é um argumento bom. Bom que ele falou que ele é libertário, né? Eu tava ainda indeciso, tinha esquecido, porque são palavras bem parecidas, mas tem diferenças muito grandes em... Bom, enfim, sobre a questão do imposto, né? Na minha visão, né? Pessoa que é leiga no assunto e tal, vai depender muito
se você leva pelo sentido etimológico da palavra, imposto, né? De ser você está sendo imposto a pagar, né? Uma forma de imposição, né? Nesse caso não seria justo, ou se valeria a pena trocar essa palavra, né, como forma de contribuição, né? E outra vez, contribuição para o Estado, mas o Estado de quem, né? O Estado alguém, o Estado burguês, um Estado composto por membros da classe trabalhadora, né? Ou no exemplo do, do livre mercado, né? Eu fiquei até questionando, fiquei até pensando quem seria o Estado, ou se nesse exemplo de livre mercado não existiria Estado, porque tem uma diferença aí, né? Normalmente os liberais eles defendem um Estado mínimo, né? E os libertários, se não me engano, ou até mesmo ou os ANCAPs, eles defendem Estado zero, né? Sem Estado nenhum. Então, nesse contexto assim de livre mercado, né? Eu acho que realmente não faz muito sentido ter um imposto, né? Porque não teria um modo de contribuição. Né? Bom, enfim, acho que isso é um questionamento que vale a pena refletir, né? Se o imposto deveria ser proibido por ser um imposto, né? Ou se o imposto deveria ser permitido se trocássemos a etimologia da palavra para que o imposto seja algo relacionado a um retorno social, né? Ou se nesse exemplo de livre mercado não seja interessante ter um imposto, né? Já que o livre mercado iria ditar as regras da economia, né? Digamos assim. A igreja evangélica faz alguma coisa em relação a esses caras? Pô, a igreja evangélica coloca um monte de merda na cabeça deles, coloca um monte de repressão, sabe? Não perdoa quando o cara desliza aí, acaba usando droga de novo. Tem gente que se mata por conta de repressão da própria igreja evangélica. Uma coisa que eu fico bem puto com esse negócio de igreja é porque é algo muito explícito, né? E ninguém faz nada, né? E aí outra vez, né? Batendo o precipício do pressuposto de hoje, né? Da realidade de hoje, um Estado que tem interesse burguês, que não tem interesse em atender a classe trabalhadora, né? A classe mais pobre, né? Não importa se tem um pastor, né? Um apóstolo que que literalmente rouba, né, das pessoas mais pobres, das pessoas mais humildes, desesperadas por uma fé, né, pela fé e mais ainda utilizar essas pessoas como mercadorias, né, e como propaganda. Então isso passar na TV, só o fato de passar na TV, uma TV aberta, já é uma coisa que é surreal, né, e que já mostra que o interesse do Estado não é de atender as pessoas mais, não é de solucionar o problema das pessoas mais pobres, e sim atender os interesses burgueses. Porque quanto mais afetada, né, moralmente a pessoa tiver, quanto mais afetada mentalmente a pessoa tiver, mais fácil ser enganada, né? Então é mais fácil vender um curso, como os econocursos costumam fazer. Né? É mais fácil, sei lá, vender uma vassoura por R$ 1.000, como acontece. É mais fácil vender uma água, sei lá, por R$ 1.000 também. É mais fácil ganhar dinheiro, né, em cima de pessoas mais fracas, né? Então, outra vez, né, batendo na tecla, gostaria muito de entender o ponto de vista dele sobre o Estado, né? O que seria o Estado hoje, né? E o que seria, né, o que seria o Estado hoje, né? E a opinião dele sobre a forma de Estado, como seria o Estado socialista também, né? Seria um ponto interessante. Eu gostaria que ele falasse. Então, cara, o que a gente pode fazer? Que instituições a gente pode ajudar? Certo? Como que a gente pode analisar esse problema e propor soluções? Soluções que realmente funcionem do ponto de vista de uma análise econômica consistente. É importante, porque é muito fácil chegar e meter a cabeça nos livros do Marx, e aí fazer uma análise com Aristóteles, fazer uma análise lógica, fazer uma análise filosófica, concordar com algumas coisas, discordar com outras, defender a escola austríaca, fazer o que for que eu faça, estudar finanças públicas, estudar a monografia do meu pai que eu transcrevi, fiz comentários, papapá.
e continuo defendendo a liberdade econômica, mas e aí? E simplesmente ignorar o problema? Como se ele não existisse? A gente não pode ignorar o problema. Inclusive, uma das coisas que fez Marx fazer o que fez, né? Escrever as coisas que escreveu, e ainda mais com a ajuda do Engels, é justamente isso, né? As pessoas estarem numa dificuldade muito grande, né? Vivendo em condições precárias na Revolução Industrial, e justamente nesses fortes impactos sociais, né, muito grandes, que começam nessas crises humanitárias, é que começam a surgir as ideologias, né? Então, em tentar resolver os problemas. Então, quando a gente vê alguma crise no capitalismo, alguma crise uma crise no capitalismo, que é o sistema que a gente vive hoje, né? As pessoas tendem a migrar mais para alguma ideologia, alguma solução. Ou então você é anticapitalista, um ANCAP, ou você é um liberal, ou você é um libertário, ou você é um socialista, porque reconhece que o capitalismo tem a sua falha. Mas quando os antagonismos de classe começam a dar uma apaziguada, meio que tudo volta ao normal. Isso falando do ponto de vista não intelectual como ele. Provavelmente ele já deve ter uma decisão bem certa do que é certo, né? Mas eu falo justamente das pessoas, da maioria das pessoas que não sabem, que entendem bolufas de economia, bolufas de sociologia, né? E que tendem, né, tendem a se deixar enganar ou até mesmo criar idealizações, né? Ou se afeiçoar por ideologias que aparecem de graça, né, numa propaganda, né? Porque é isso que acontece, né? Normalmente em momentos de crise as pessoas tendem a apelar para ideologias ou para soluções rápidas, né? E foi isso que Marx viu analisando o capitalismo, né? Na época, né? As condições precárias da Revolução Industrial, né? E, e assim, falando particularmente por ter lido Marx, né? O que Marx faz no manifesto é simplesmente expor, né, as contradições, os antagonismos de classe, né, especificar que existem dois lados, né, o proletário e o trabalhador, né, explicar algum conceito sobre mais-valia, etc. Não concordo com muita coisa dele, mas pelo menos nesse aspecto eu acho que vale a pena observar, né, vale a pena refletir sobre, né, que é justamente nos momentos de crise do capitalismo, isso indiscutivelmente, justamente nos momentos de crise do capitalismo é que as pessoas tendem a se deixar levar por ideologias. Né? Problema, certo? Principalmente se a gente quer ser levado a sério. Mais do que estar certo, é fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, né? Então é só uma reflexão aqui que eu deixei. Talvez eu não tenha falado tudo que eu gostaria de falar, mas o propósito desse vídeo acho que foi cumprido, que foi abrir essa discussão. E eu acho importante vocês pensarem um pouco nisso, tá? E olharem um pouco mais para a realidade e estudar a realidade e pensar no que você pode fazer para melhorar essa realidade, tá bom? Eu gostei do vídeo, né? Foi um vídeo curto, apesar do react que eu fiz foi quase uma hora, né? Mas é um vídeo interessante justamente para a gente questionar, né? Ele deu as suas soluções, né? Obviamente, sim, ele tinha com certeza muito o que falar, né? Porque ele é um cara muito esperto. Deu para ver nos vídeos que eu assisti dele, né? Principalmente reagindo principalmente fazendo reacts, né? André Roncalha, Elisa Jabur, etc. Dá pra ver que ele é um cara muito inteligente, muito esperto. Eu acho que ele deveria até fazer digamos, um novo vídeo sobre o mesmo tema, né? Para se aprofundar mais de como seria o livre mercado, né? No Brasil, por exemplo, né? Ainda mais no Brasil, né? E dar soluções e refletir, né, sobre isso, né, das pessoas se viver nessas condições seria algo digno, seria algo bom, ou se não teria outra opção, né? E se vale a pena, né, viver num lugar assim, né? Eu particularmente falando, se eu fosse uma pessoa pobre, né,
eu detestaria viver numa economia de livre mercado, né? Ver as pessoas andando de carro de luxo na minha frente, ver as pessoas comendo na minha frente e eu tendo que ser sustentado por caridade é algo bem humilhante. Ou, sei lá, as pessoas me darem comida, ou me darem um curso para eu fazer, né? Para eu poder empreender e tal. Só que, e se eu não quiser empreender, se simplesmente eu quiser trabalhar, mas somente receber bem, né? Então, é algo que vale a pena refletir, né? Deixa eu ver se tem Então, mais. vamos ficando por aqui. Nós trataremos com mais desse assunto, com mais estudos, certo? Mas espero que tenha, de certa forma, aberto a mente de vocês um pouco para esses problemas, tá bom? Então vamos ficando por aqui, vão ter mais vídeos, eu estou estudando bastante, então continuei a desenvolver lá, né, os slides de economia monetária, a gente vai tratar de tudo que tem que tratar. Eu estou realmente bem atarefado, principalmente por questões acadêmicas, né? Mas eu vou trazer muita coisa bacana para esse canal ainda, tá? Acompanhe no Medium, que de vez em quando eu faço algumas reflexões, anotações e posto algumas coisas por lá, tá bom? Alguns textos por lá, tá? Meu Twitter está reativado, bem... Eu acho que agora ele vai fazer só algumas apresentações, né? Mas para finalizar aqui o vídeo, né? E aí indo para a pauta inicial, para a pauta do canal, né? A provocação, né? É justamente os comunistas, né? Os liberais, né? Reagirem a esses tipos de vídeo, justamente para mostrar um contraponto mais concreto, porque o que eu estou falando é baseado na minha opinião, na minha realidade, né? No pouco que eu li sobre. E como eu falei, né, eu sou uma pessoa leiga no assunto, né? E o objetivo do canal é justamente fazer essas pessoas crescerem no canal e se confrontarem, explicar isso de forma mais clara para as pessoas mais leigas, porque se elas quiserem atingir um público grande, se elas quiserem trazer pessoas mais para o lado dela, mesmo que não seja o interesse deles, né? Mas eu acho que sim, né? Se a gente quer pensar numa forma de superar o capitalismo ou então aprimorá-lo, né? Dando mais liberdade econômica, eu acho que a gente só pode fazer isso se a gente estourar essas bolhas, né? Um canal desse ter atualmente só 2.000 inscritos é algo bem chocante. Pela qualidade do conteúdo dele, era para ser aí 2, 3 milhões fácil, fácil, né? Então vamos ajudar ele aí a crescer esse canal, dar like no vídeo, não só no meu, mas no dele também, né? Publicar. É isso aí, pessoal. Valeu. Tenho planos de fazer mais vídeos sobre o Metal Comics, tenho planos de fazer vídeos para o Gustavo Erfato também, o Dion Neves, e se aparecerem também fazer vídeos sobre os Econocoats, né? E como eles ganham dinheiro baseado nessa, nessa liberdade econômica que eles pegam do jeito deles, né? E é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber as notificações, compartilhe principalmente nos canais dessas pessoas para que eles contra-argumentem ou coloquem contrapontos, né? E que impulsionem o nosso canal e mais ainda que coloque eles mais lá para cima, né? Porque eles vão receber também mais visibilidade, mais curiosidade. E é isso aí. Valeu!